Então, hoje é o nosso 27º seminário, 22 de fevereiro de 2024. Eu vou recapitular um pouco do último, porque foi corrido aquele final, né? Então, essa aqui. Então, a gente sabe que, na verdade, nós trabalhamos com a ideia de um complexo vibracional uno, inteiro, indivisível, que estaria inserido em N dimensões, cujo sistema perceptivo realiza recorte. Então, tanto soma quanto psique, universo subjetivo, universo dito objetivo, realidade psíquica, realidade materializável, são imagens dessa totalidade, vamos dizer assim, projeções diferentes, como seria esse cilindro. Projeta para um lado, aparece como um retângulo, projeta para baixo, aparece como um círculo. E por que eu digo universo dito objetivo? Porque, na verdade, tudo é subjetivo, porque tudo é a partir da visão do sistema perceptivo humano. Então, tudo, na verdade, é uma construção, os conceitos, enfim, são construções da subjetividade humana. Só que uma a gente consegue acessar numa realidade que a gente chama de materializável, matéria, enfim, e a outra seria a realidade psíquica, que não é causa ou consequência uma da outra, são imagens da mesma totalidade, diferente do paradigma atual que considera uma realidade psíquica como uma causa, uma consequência, né, do sistema neurológico, enfim. E para essa visão, não. Para essa visão, são imagens dessa totalidade. Então, tudo que ocorre, vamos dizer, no que seria representado aqui pelo cilindro, no complexo humano macromicro, você vai ter imagens representadas tanto em nível somático quanto em nível psíquico. Beatriz, na verdade, quando você fala, volta lá naquela, quando você fala desse cilindro, esse cilindro está representado em 3D, né? Porque o que a gente tem de percepção está em 2D, né? Quando você quer representar, né? Porque isso daí você sente, você não consegue representar, não é isso? O cilindro está representando não o 3D, o além do 3D, porque, na verdade, é aquilo que você não. É a totalidade que você não acessa. Eu não sei quantas dimensões tem, nem é o importante. Mas é porque, veja bem, é aquela história: se eu visse o mundo como um morcego vê, o mundo seria outro. Se eu não tivesse o sentido da visão, o mundo seria outro. Se eu ouvisse como um cachorro, o mundo seria outro. Então, na verdade, eu faço um recorte de acordo com o ser humano, com o sistema perceptivo humano, né? Então, eu tenho um complexo macromicro com N dimensões, pode ser até 3, até pode, se o universo não importa, mas não é como a gente vê, não é como a gente desenha, não é como a gente recorta, né? Ainda tem a dimensão do tempo que não está aí. Agora, ele se projeta, o recorte que o sistema perceptivo faz nessa totalidade, porque, por exemplo, tem ciclos por segundo de audição, por exemplo, vamos dizer assim, que a gente não escuta. Então, para a gente não existe, mas para o cachorro existe, ele escuta. A gente não acessa. Então, ele não teria essa projeção, porque nós não temos ouvido para captar essa vibração. Mesma coisa a visão, a gente não tem olhos para captar cérebro, da parte cerebral para captar um raio-x, por exemplo, um estímulo de raio-x, ou um raio gama, a gente não tem. É preciso usar de aparelhos, enfim, para captar. Então, a gente tem um recorte que nos traz uma aparência dessa totalidade que nos mostra, voltando, a aparência dessa totalidade que nos reporta a um ou outro aspecto. Quer dizer, quando uma coisa acontece, ela acontece na totalidade, e não num aspecto. Não só no soma, nem só no psi. Exatamente, acontece na totalidade. Esta totalidade vai se manifestar no soma de um jeito e na psique de outro jeito. Outro jeito. E, na verdade, ele é outro jeito totalmente diferente. Não é causa e consequência, porque o pessoal trabalha com o soma é causa da psique, ou a psique é causa do soma, ou então eles se interagem. Não, por essa visão, não é nada disso.
eles são imagens dessa totalidade. Então, nós estamos o tempo todo interferindo, interagindo com a totalidade. Agora, ela nos aparenta, ela nos aparece, ela se recorta, ela se materializa, vamos dizer, para nós, em soma e psique. E para quem acredita, até em espiritualidade, em espírito. Para quem acredita também, pode ter mais uma coisa. Enfim, tem várias formas de se ver esse ser humano. Um cachorro nos vê totalmente diferente do que a gente vê a gente mesmo. Ele nos olha de outra maneira. Então, aí você vai dizer, bom, quem é, então? Quem é a gente? É como um cachorro vê ou é como a gente vê? Não é nenhuma coisa nem outra. Isso é Tudo, né? como a gente vê. Entende? Ô, Beatriz, a É. Ana respondeu aí, tá? Só para saber que ela falou que vai atrasar. Ah, tá ótimo, ótimo. Estava preocupada com eles. Obrigada. Então, é isso, né? Então, nessa história, a gente é aquela história, né? A gente e a gente só está vivendo no ponto de agora. E esse ponto de agora contém, eu botei, agora você tem a totalidade que é inconsciente, uma totalidade macro-micro, né? Que a gente não tem acesso, a gente só tem acesso pelo instante de agora, né, nessa totalidade, é um ponto de agora seria no caso da consciência, a gente poder, a consciência seria um instante dessa totalidade em que o tempo se torna fixo, nos dá a noção de consciência, né, da dimensão de consciência, e a gente traz nesse ponto de agora todas as experiências que a gente viveu, todas as experiências que a gente viveu. Está aqui. Quer dizer, aqui seria o ponto de consciência, né? E aqui seria a totalidade do agora que a gente vive no macro-micro. E aí a gente viu também que esse instante ele contém todas as vivências de uma pessoa, é o agora como um instante finito tendendo ao finito. Daí a ideia do fractal, que é onde eu consigo, né, representar essa ideia, né? Na natureza é quando você tem uma coisa finita que pode tender ao infinito no seu conteúdo. Em padrões, né? Sempre em padrões. E se retroalimentando, né? Então, a gente, na verdade, se retroalimenta de nós mesmos o tempo todo. Tá? Cada instante de agora, por exemplo, agora nós estamos retroalimentando com o conhecimento de 5 minutos atrás. Você me tirou uma dúvida, né? Você me fez uma pergunta, eu respondi. Isso retroalimentou, inclusive, o caminho seguinte que estamos seguindo, porque no momento em que eu respondi, retroalimentou o seu eu aí, o meu também, e a gente segue para um instante. Se você não tivesse feito aquela pergunta, o caminho teria sido imediatamente outro. Quer dizer, então a gente se retroalimenta o tempo todo no aqui e agora, naquilo que a gente está vivendo, né? Então, o ser humano como um sistema não linear caótico e é o eu fractal, no ponto do agora. E aí a gente vai para o campo vibracional, a matriz sensível, que é um campo vibracional, né? Que se interage quando duas pessoas ou mais se interagem por consonância e dissonância, né? Na vibração, a história da ressonância que vai e cria a matriz sensível, que na verdade por que matriz? Né? É o lugar onde se gera ou se cria. Hoje, de acordo com a ciência do sentir, é pela interação que se gera o lugar, mesmo que abstrato, onde se torna possível emergir o que é conscientizável. Quer dizer, nós estamos agora, nós aqui em grupo, criando esse momento, né, vibracional dessa interação que estamos vivendo. Cria-se, então, inevitavelmente, um campo vibracional e uma matriz sensível, porque a matriz sensível é aquela parte, aquele recorte, vamos falar assim, eu não gosto de parte, aquele recorte dessa totalidade vibracional em que é possível a consciência, que é possível conscientizar-se daquilo, né? Então, em se compreendendo que no campo individual, cada pessoa possui um eu, no qual emerge o eu sensível, já apresentado como aquele recorte do eu, que sendo capaz de experimentar o sensível, quer dizer, a gente consegue
sensibilizar o que estamos vivendo de forma consciente, viabiliza o sentimento que cada um de nós tem de si mesmo, enquanto pessoa. No campo coletivo, formado a partir de duas ou mais pessoas, emerge, então, a matriz sensível, que se define como aquele recorte do campo no qual, em sendo duas ou mais pessoas capazes de interagir e experienciar, em nível de consciência, a dinâmica vivenciada e viabiliza o sentimento de identidade coletiva que cada um de nós tem de si, enquanto dupla, grupo, sociedade, etc. E isso é um sentimento, né? Isso se traduz também em um sentimento. Lembrando que para a ciência do sentir, sensações, sentimento e pensamento, tudo isso é sentir. Sensações em nível corporal, lógico que isso é grosso modo falando, que a gente tem sensações internas também, sentimentos, né? E o pensamento é o sentir processado, né? Aí sim. Mas corporal é interno também. Sim, também é. Pois é. No final, porque na verdade é o sentir. A gente é que nomeia assim, né? Mas é o sentir que importa, que é. E ele tem um nível de pensar que é isso, que é, na verdade, essa vibração. O que é o sentir? É a vibração que nós somos, que nós somos capazes de reconhecer que somos, interagindo com nós mesmos e com o meio. É isso. Sentir é isso. É a própria vibração que nós somos. E aí você tem o campo vibracional e vai aumentando esse campo vibracional. Né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Vai, quantas pessoas, aí vai. Até uma sociedade inteira, até um planeta. É o eu, é aquilo que eu digo, é o eu individual, é o eu grupal, é o eu social, é o eu planetário. Cada nível você vai vivendo essa, essa totalidade macro-micro, com consonância e dissonância entre um e outro, né? Quando você fala em consonância e dissonância, porque de uma forma ou de outra estamos todos integrados nesse processo, quer queiramos, quer não, né? Com certeza, nós vamos chegar lá. Aí é que entra a Sim. complexidade que a gente estava até estudando ontem. Né? Pois é. Então, vamos chegar lá. Tá, então tá. Então, na verdade, a matriz sensível ela nos viabiliza o 3D. Aí sim, o 3D, simbólico. É possível conscientizar aquilo. E é possível ampliar essa conscientização. Se você, né, você pode aumentar o campo não é todo conscientizável, mas você pode ampliar cada vez mais a consciência. E o que é isso? O conhecimento. A gente às vezes diz assim, fulano tem uma cabeça tão pequenininha, né, porque não amplia. É exatamente uma sensação de que teria um mundo para ampliar e não amplia em termos de conhecimento. Beatriz, como é que a gente faria isso com o paciente? Tentar ampliar esse campo dele? Pela reflexão. A gente vai chegar lá, mas é pela reflexão. Pelo diálogo, justamente se colocando no campo, né? E começando na verdade, como é que eu trabalho? Eu me coloco, eu me reconheço nesse campo, né? E tento entender, a gente vai chegar a isso mais no final, até de hoje ainda, mas a minha posição diante daquilo, são os dois que vamos focar aquele outro, né? Para poder conversar sobre ele e pensar juntos, né? Sobre aquela pessoa. Mas você acha que o fato de conversar e pensar consegue mudança? Quem vai Mudança conseguir a mudança interna? Quem vai conseguir a mudança é a própria pessoa, para início de conversa. Se ela estiver disposta a mudar, ela vai usar daquela reflexão para pensar a vida dela e buscar conhecimento sobre si, e aí ela começa a mudança. Se for uma questão, pelo menos é assim que eu entendo, é pela reflexão, pela relação, pela interação na matriz, ela vai ampliando, ela vai tomando consciência dos padrões que ela reproduz, e ela vai tentando modificar esses padrões a partir de uma ampliação de relações,
E ela vai pensando sobre isso, vai tomando consciência, né, desse campo dela, para que ela possa fazer escolhas diferenciadas. Na sua teoria, fazer umas perguntas meio aleatórias, que eu acho que é importante até para a teoria. Você já pensou o que que o terapeuta para o paciente, o que que ele significa para o paciente na tua teoria, assim? Porque na psicanálise tem o suposto saber. De uma certa forma, eu vejo que o paciente coloca um suposto saber em você. Agora, a gente não precisa se colocar nesse espaço. Mas Não, aí, como é que se faz essa relação? Porque não é uma relação de amizade, é uma relação diferente. mas é uma relação que tem amizade. Ela não é de amizade, mas ela tem amizade, Não, eu concordo, tá? mas É, vai além disso, né? ela vai além disso, porque ela, na verdade, Vai além, vai, na verdade, ela vai além em uma parte e vai a menos em outra parte, né? o que que acontece? Você, na verdade, vai se juntar. Eu digo que são. Eu vou me juntar. Se você fosse meu paciente, né? Eu vou me juntar com você para ver você. Então, você, o que que eu significaria para você? Alguém que você tem do lado, que você tem como referência, né? Naqueles momentos em que você precisa de alguém para pensar junto, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você sabe que, dentro do possível, será o mais isenta possível, dentro daquela matriz vai ser o mais isenta possível, não vai querer direcionar a sua vida, as escolhas são suas, mas vai pensar com você. Vai Uhum. pensar com você. Então, é uma Vai referência que a pessoa tem. direcionar, Bia. Hã? Bia, é uma forma de um direcionamento. Não, não, jamais Não, de forma direcionar, alguma. jamais. Conversar não é direcionar. Por exemplo, eu costumo dizer assim, que eu me sinto assim, eu sempre dou esse exemplo, né? Quer dizer, qual é a diferença entre um neurologista, um psiquiatra e um terapeuta? No caso, o terapeuta, um psicólogo, na minha forma de trabalhar, né? Porque tem. Porque, por exemplo, na psicanálise, se você fala uma coisa e a pessoa não aceita, você diz que é resistência. Você vai entender aquilo como uma resistência. Porque você parte do princípio que você tem o saber daquela pessoa. Eu parto do princípio que eu sou ignorante em relação àquela pessoa e nós vamos descobrir juntos aquele caminho. Né? Então, presta atenção, eu digo assim, o neurologista é um carro, a pessoa está dirigindo o carro da vida dela, ela é o próprio carro da vida dela. Então, o neurologista, se a pessoa tem um problema, um defeito no motor, claro que eu estou falando grosso modo, né? Um defeito no motor, tem que trocar uma peça ou tem que consertar aquela peça, é neurologista. Agora, se não, o motor está tudo funcionando bem, não tem problema nenhum, tem que trocar peça nenhuma, o carro está desregulado, você vai para o psiquiatra para fazer a regulagem do motor, porque também não adianta um carro desregulado se você não vai andar com ele, tem que regular o carro. E eu sou aquele que vai ao lado, eu sou o copiloto que vai ao lado do piloto, e o piloto vai dizendo assim, eu vou pegar aquela estrada, porque eu quero dirigir por ali, porque eu quero isso, isso, isso. Então, eu faço feito um eco, você quer aquilo ali, mas você já... Aí eu começo a pensar com aquela pessoa as N possibilidades que ela pode encontrar, que ocorre na matriz, naquela relação, né, do que ela pode escolher dentro daquilo. E com isso a pessoa vai pensando. Sempre abrir, sempre abrir, Sempre né? abrir. E a pessoa vai pensando. E eu sempre digo, estou me baseando no que você está me falando, me baseando no que você tem. Outro dia uma paciente até brincou comigo, até lembrei de você, Beatriz, porque você sempre diz, me baseando no que você está me falando, porque eu não conheço nada da pessoa. Eu não sei nada, eu não conheço ninguém. Quer dizer, eu me baseio pelo que a pessoa me fala. Quando ela fala de fulano e eu sinto muita raiva, eu digo, por que eu estou com tanta raiva daquela pessoa? Se ela, eu nem conheço a pessoa, é uma raiva que se ela não está sentindo, eu vou questionar com ela. Eu vou dizer para ela, por exemplo, olha, claro que isso depende do grau de relação, do tempo, da fortuna, de quanto, mas eu vou dizer para ela, você me apresenta essa pessoa e me faz sentir. Claro que eu também tenho que ter certeza que aquilo não é meu, eu tenho que me conhecer também bastante. Mas eu posso dizer para a pessoa, por exemplo, eu estou entendendo, você está me apresentando uma pessoa que eu estou com raiva, por quê? Se eu nunca vi. Né? Eu posso pensar, por que você está me apresentando uma pessoa para me levar a sentir raiva? Né?
Aí a gente começa a pensar, não, Beatriz, não é nada disso, ou então, é mesmo, não tinha me dado conta. Aí a gente começa a conversar sobre isso. Isso vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando a consciência daquela matriz, daquele eu daquela pessoa. E é claro que eu também, dentro da matriz, eu vou também pensando, porque eu tenho que ter um conhecimento muito grande sobre mim para poder também tentar ver, não deixar misturar muito minhas coisas ali. Mas mistura, não tem jeito. Mas vai misturar não em nível patológico. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. Uhum. Respondeu. Opa, boa noite. Estava sentindo falta. A pessoa pegou. Então, a gente chega nos padrões que a gente viu, evoluir com o padrão, com o paradigma pessoal, versus romper com os padrões, paradigmas, e a pessoa vai se dando conta o quanto ela reproduz padrões da vida dela, né? E você tem aquela história, né, de evoluir com o próprio paradigma, né? Ou você muda de paradigma. Então, no paradigma pessoal, eu diria que muita coisa você vai evoluir com aquele paradigma, vai melhorar a sua concepção dentro daquele paradigma, mas tem outras coisas que você vai mudar de paradigma. É difícil, né? São coisas, tanto um quanto o outro é difícil, mas é isso que a gente vai tentando fazer. E aí eu trouxe um videozinho interessante de padrão cultural, porque a gente tende a pensar tem que pensar também em sociedade, em cultura, né? Que também é fractal, porque também faz uma matriz, né? Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Padrões Culturais. Desde o século XIX, estudiosos começaram a perceber que diferenças culturais produziam realidades diferentes. E essas realidades, por sua vez, davam origem a comportamentos e práticas regulares, que se repetiam no tempo e no espaço. Esses comportamentos e práticas regulares foram denominados padrões culturais. A ideia de que existiam padrões culturais foi decorrência direta dos estudos de Franz Boas, nos quais o conceito de cultura ganhou sua conotação moderna como força unificadora de um povo e que dá sentido e condensa tudo o que acontece. Desde o começo do século XX, principalmente no trabalho das duas alunas de Franz Boas, Margaret Mead, 1901 a 1978, e Ruth Benedict, 1887 a 1947. O conceito de padrão cultural ganhou bastante destaque. Esses antropólogos observavam que, além de expressar comportamentos regulares, os padrões culturais produziam indivíduos com inclinações semelhantes. Para essas antropólogas norte-americanas, a relação entre as personalidades individuais e os padrões culturais era muito significativa, como se a cultura moldasse as personalidades individuais em um tipo padrão. Isso significa dizer que certa cultura tenderia a produzir indivíduos mais violentos, enquanto outra tenderia a produzir sujeitos mais contemplativos. Assim, cada cultura moldaria uma personalidade padrão que, embora sujeito a variações, seria predominante sobre as demais. Ou seja, a força da cultura, ao integrar um conjunto de pessoas produzindo padrões de comportamento, levaria à produção de um modo de ser característico de uma sociedade. Para Mead Benedict e também para Franz Boas e outros antropólogos norte-americanos, a cultura poderia ser comparada a uma lente que filtra tudo o que vemos, percebemos e sentimos. Não há como perceber o mundo a não ser através do filtro de alguma cultura. Um dos elementos centrais desse processo de percepção do mundo é a linguagem, um mecanismo de transmissão de valores, ideias e formas de refletir sobre a realidade. Para essas autoras, não havia possibilidade de perceber o mundo fora do mecanismo de transmissão cultural, representado pela linguagem. Você já pensou nisso?
Ideias de padrões culturais podem estar mais próximos do que você imagina. Basta pensar em qualquer grupo social que imediatamente associamos a ele determinados padrões de comportamento. Se, por exemplo, se você pensar em um grupo de skatistas de uma grande cidade brasileira, provavelmente virá à mente algumas imagens sobre o comportamento. Faça uma lista de comportamentos, ações, vestuário, modos de falar e outras características de um grupo que você conheça de perto. De acordo com essas ideias, a vida de cada um seria uma acomodação de padrões culturais transmitidos de geração em geração. A questão é entender o papel do costume na vida do indivíduo, o que, segundo Mead e Benedict, vale tanto para as culturas ditas primitivas quanto para as culturas ocidentais. Ao afirmar que também as culturas vistas como avançadas são regidas por padrões culturais, as duas antropólogas desafiaram o pensamento comum da época. O que era normal para a maioria das pessoas, para essas autoras era fruto de costumes arbitrários. O fato de que a mulher, nos Estados Unidos, era em geral direcionada aos cuidados do lar, por exemplo, foi visto por elas como um costume cultural norte-americano, de um determinado período histórico, e não como algo natural. Ruth Benedict pesquisou a cultura japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, na qual Estados Unidos e Japão estavam em lados opostos. Esta foto de 1945 retrata os pilotos kamikazes japoneses, que se dispunham a morrer em combate atirando seus aviões contra alvos inimigos. Antropólogos tentaram entender a disposição dos sujeitos de uma mesma cultura a determinadas ações, usando o conceito de padrão cultural. Assim falou Benedict. Minha missão era difícil. A América e o Japão estavam em guerra, e a tendência em tal circunstância é condenar indiscriminadamente, sendo, portanto, ainda mais difícil descobrir como o inimigo encara a vida. Urgia saber como os japoneses se comportariam, e não como nós nos comportaríamos se estivessem em seu lugar. Procuraria utilizar a conduta japonesa na guerra como uma base para compreendê-los, e não como uma tendência. Teria de observar a maneira como conduziam a guerra, e considerá-la, por ora, não como um problema militar, e sim como um padrão cultural. Esse movimento intelectual levou ao questionamento de noções que pareciam naturais aos norte-americanos. É o que chamamos hoje de desnaturalização. Aquilo que parece natural e normal é apenas entre milhares de formas possíveis. O fato de determinadas práticas prevalecerem não é de modo algum natural. Nada mais é do que uma forma de costume. Essa ideia é muito importante para o pensamento antropológico, pois permitiu desnaturalizar muito do que parecia natural aos membros das culturas ocidentais. Os antropólogos estão entre os grandes críticos da segregação racial, que parece normal à elite norte-americana do século XX, da opressão da mulher, da discriminação de imigrantes, da exploração de terras indígenas, etc. Ruth Benedict e Margaret Mead tiveram grande influência no pensamento feminista, abrindo as portas para o questionamento daquilo que era visto como natural, o papel da mulher exclusivamente como mãe e esposa, devota aos afazeres domésticos. Para elas, o papel da mãe era consequência do costume, não da natureza humana, e, sendo fruto do costume, poderia mudar. E a própria carreira acadêmica dessas antropólogas era um exemplo disso. Mulheres que trabalhavam e tinham destaque acadêmico em uma sociedade muito restritiva quanto aos papéis femininos. Perspectiva marxista. Como veremos mais adiante, uma teoria de perspectiva marxista basicamente segue os conceitos teóricos de Karl Marx. O pensamento de Karl Marx alcançou grande influência na classe trabalhadora europeia a partir do século XIX, e daí em diante formaram-se diversas correntes diferentes. Por ora, é suficiente entendermos que a linha evolutiva traçada por essas autoras não estabelece superioridades culturais entre as sociedades, mas procura características evolutivas entre as formas pelas quais cada sociedade se organiza para produzir aquilo que necessita para viver, ou seja, uma evolução dos sistemas econômicos. Pois bem, por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! Bem-vindo! Quer dizer, a gente está imerso em padrões.
Não tem jeito. Quando a gente vai para uma sociedade maior, aí começa a entrar a cultura. E assim vai. Quer dizer, a cultura está dentro da gente, né? Mas a gente vai olhando, vai... Enfim. Então, a cultura emerge do campo vibracional e a possibilidade de consciência dos padrões culturais advém da matriz sensível. Quer dizer, que se cria esse campo. Quando você pensa em campo vibracional, fica mais fácil, pelo menos para mim, entender essa dinâmica, porque é que nem cada um vai tocar a sua música, né? Cada um vai tocar seu instrumento, com os seus instrumentos e as suas músicas. E aí a gente vai entrar naquilo que a gente está estudando lá com o professor Lobo, nas Unitas Multiplex, que é do Edgar Morin, né? Eu gosto muito da salada de frutas, como eu sempre digo. E a gente vai ver isso aqui agora dentro da matriz sensível. Então, se a gente tem duas pessoas numa matriz, e aí, o Laerte, vale para qualquer relação. A diferença é a terapêutica, que a terapêutica a gente vai olhar o outro, né? São dois para olhar um. Quando a relação não é terapêutica, é um olhando o outro. É diferente. Na minha pergunta é como o paciente vê a gente também. Cada um vai ver do seu jeito, dentro do padrão que ele tem. Aí é o padrão dele. Não tem uma forma única. Entendeu? Não tem uma forma única. Ele vai reproduzir com a gente, com certeza, os padrões. Mas não é por transferência de conflito, é por padrões. E nós vamos implantar nossos padrões também. Inevitavelmente. Inevitavelmente. E essas respostas de padrões é que vai criando esse campo onde se passa a questão. Então, irão se perceber não mais somente como uma pessoa percebendo a outra, forma uma unidade complexa. Se a gente pegar aquele texto que estava ali, que eu parcelei ele para a gente poder pensar, né? Olha só, o Unitas Multiplex, o sistema se apresenta primeiramente como Unitas Multiplex, ou seja, como paradoxo. Considerado sob o ângulo do todo, ele é uno e homogêneo. Quer dizer, se eu olho como um todo essa matriz com essas pessoas, não tem, é única e homogênea. Mas, se eu vou olhar sob o ângulo dos constituintes, ele é diverso e heterogêneo. Eu tenho um homem e uma mulher. Mas é tudo isso simultâneo. Depende do foco que eu dou. É a salada de fruta. Eu estou vendo ali a banana, a melancia, a laranja, né? Aqui. É morango. É morango? Mas não tem melancia aqui embaixo, não? É morango. Não, é morango. Morango. Pois olha só, eu vi melancia. Então, o paladar que está na minha boca dessa figura inclui melancia. É a forma que ele está cortado, parece um triângulozinho. Não importa, né? Isso é um detalhe. Então, se você olhar individualmente, tá lá as frutas, né? É constituinte e é heterogêneo, mas, ao mesmo tempo, é homogêneo, não dá para separar. É um todo. É a salada de frutas. Ninguém vai dizer, estou comendo uma banana com uma laranja, com maçã, com não sei o que. A gente está falando, estou comendo uma salada de frutas. E virou um sistema, né? Um sistema, exatamente. Ai, meu Deus. Exatamente. Essa é a sociedade, não é? Isso. Sociedade. Então, prosseguindo. E isso vale para a relação terapêutica também. No caso aí, quando você tira, né? Quando você diz, considerando sob o ângulo dos constituintes, né? É quando você separa, quando você pinça alguém desse... Isso vale para qualquer relação.
Você vê, às vezes você vai num médico, né? Ah, adorei aquele médico, não sei o que lá, e vai outro. Não, não gostei, não entendeu nada. Porque a totalidade, como a matriz funcionou diferente. E não tem como controlar isso daí, Não, né? não tem. A menos que você tenha muita conscientização da matriz, aí você pode, mas nunca vai ser uma coisa assim à vontade, né? Aquela dupla que não afina, vamos dizer assim, não adianta, não rende. É muito mais difícil de render do que aquela que a gente afina. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem controle sobre. Porque essa pessoa traz tudo dentro dela. Vamos lá. Ele continua. A primeira e fundamental complexidade do sistema é, por um lado, associar nele mesmo a ideia de unidade. É uma unidade. E, por outro, a de diversidade ou multiplicidade, que, em princípio, se repelem e se excluem. Se olhar aqui, essas pessoas se excluem, um é homem, outra é mulher. Mas, ao mesmo tempo, formam uma unidade. Ali também, na salada de fruta. Se exclui em que sentido? Porque não é a mesma coisa, um é exclusivo, ele se exclui. Ela não é ele não é ela. É outro sistema que você está falando. Mas estão juntos. Aí Mas cria são um outro sistema. sistemas que São formam outras, veja bem, são outros sistemas que ele está encarando Na eles. sua singularidade, não é? Na singularidade, Se você olhar como. São sistemas que formam sistemas, né? Mas se você olhar como unidade, ela é uma unidade, ele é outra unidade. E você pensa, É isso que ele está dizendo aí. Ai, meu Deus do céu. Espera aí que eu estou com um gato aqui no meu copo, para variar. Forma um sistema, eu e meu gato. Não tem jeito. Vamos lá. Continuando. O que é preciso compreender são as características da unidade complexa. Um sistema é uma unidade global não elementar, já que ele é constituído de partes diversas e interrelacionadas. Quer dizer, eu tenho unidades diversas que se interrelacionam. É uma unidade original, não original. O que eu entendi com isso? Dispõe de qualidades próprias e irredutíveis, mas deve ser produzido, construído e organizado. Eu entendi que é unidade original no sentido de própria, mas não é em si de origem. Porque o sistema, essa pessoa não dá origem, é a união que dá origem a tudo. não entendi. ela se origina dessa união, ela se origina. Ela é uma unidade original, né? No sentido de própria. Ela é original. Quem é a Eu unidade? tenho um homem e uma mulher aqui, gente. Eu tenho um homem e uma mulher. Sim, mas Cada peraí, quando ela cada um se origina em si mesmo. Mas não é origem, porque não tem, a origem não está nenhum nem outro. A origem é o sistema como um todo. E os padrões culturais. E os padrões, no caso, culturais. Nós vamos chegar lá. A origem poderia dizer, eles são oriundos. Não, nós aqui, né? Você é uma unidade original, no sentido de própria, mas não é a origem. Mas quando a gente está em grupo, você não é a origem desse grupo. Nós todos juntos somos origens nesse grupo. Ah, sim. Entendeu? Tá, entendi. Agora eu entendi. Eu entendo. Porque quando eu perguntei, eu estava pensando na salada de frutas em si, né? Mas ela mesma é assim. Estava falando que a salada de fruta é uma unidade original. Não, agora eu entendi. É o que está formando a salada de fruta. Isso. Cada um em si é original. Mas ele não Isso. é original porque a salada é outra história. Aqui, a parte de cima, ó, é um sistema, é uma unidade global não elementar,
já que ele é Uhum. constituído de partes diversas e interrelacionadas. Então, ele tem partes diversas que se interrelacionam. Aí está se discutindo como é que é essa dinâmica entre as partes e as relações. Né? Uhum. Entendi. É uma unidade individual não indivisível. Podemos decompô-lo, pôr em desordem, eu posso desorganizar isso tudo em elementos separados, mas nesse caso a sua existência se decompõe, quer dizer, se desfaz. Acaba com a unidade, com o Se eu sistema separar criado, todas né? as frutas ali, eu acabei com a salada de frutas. Vou com a salada de frutas, né? Se tirar uma, já acabou Exato, já muda todo o Já sistema. acabou com a Já muda unidade todo o da sistema. salada de frutas. Já muda todo o Acabou com a sistema. unidade em si, né? Se você tira uma. Exatamente, exatamente. É uma unidade hegemônica, soberana, né? Enfim, mas não homogênea. É constituído de elementos diversos, dotado de características próprias que ele detém em seu poder. Porque na hora Que que ele faz esse detém em todo, seu poder, é o sistema. é o sistema. Perfeito, né? É o sistema. Exatamente, que detém no poder. É incrível isso, né? O que o sistema faz? Ele existe. Pior que existe. Então, a ideia de unidade, complexo, adquire densidade se pressentimos que não podemos reduzir nem o todo às partes, nem as partes ao todo, nem o uno ao múltiplo, nem o múltiplo ao uno, mas que precisamos tentar conceber em conjunto, de modo complementar e antagônico, as noções de todo e de partes, de um e de diversos. Jesus. Pensa na salada de frutas. É isso aí. A Matrix, você não sai dela nunca. Eu não posso reduzir a salada de fruta às partes dela. E nem as partes ao todo dela. Nem o uno ao múltiplo e nem o múltiplo ao uno. É tudo isso, mais alguma coisa misturada em menos. Não tem jeito, né? Está tudo junto e misturado. Exatamente. E, ao mesmo tempo, separado e unido. Separado dentro do sistema. E aí, a partir dessa visão, repara que o que nós lemos foi isso aqui. Eu peguei isso aqui e desmembrei para a gente chegar, né? E ler. Parte por parte. Então, a partir dessa visão, a exemplo da expansão do eu sensível, né, com a possibilidade de ampliação do conhecimento do eu pessoal, a matriz sensível também é passível de expansão, com a possibilidade de ampliação do conhecimento do eu coletivo, que se inicia como estrutura em uma dupla, evoluindo para um grupo, uma sociedade, enfim. Aí eu botei essa representação, cada um de nós está dentro de uma dimensão humana de recorte dessa totalidade, desse campo vibracional, e ao mesmo tempo estamos no sistema, e assim como a gente pode expandir o eu sensível e entender mais o nosso eu dentro dessa dinâmica, a gente também pode entender na coletividade, na interação entre as pessoas, a nossa participação, a nossa influência, a nossa mistura, a nossa una, né, nessa totalidade. Enfim, é a própria incorporação de um pensamento complexo. Sobre o nosso estado. Eu não entendi essa última parte, não acompanhei direito. Você é uma parte, no caso, eu gosto mais de recorte, mas eu estou usando a linguagem lá do coisa, né? Você é a parte, você quando interage, mas não dá para separar. Agora aqui você está aqui, mas ao mesmo tempo você é o todo também. Você influencia nesse todo também.
né? E, ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente pode ter, cada um de nós aqui, ter uma consciência do nosso eu, do que a gente está sentindo ter consciência da nosso eu sensível, da nossa identidade, do que a gente está sentindo, nosso sentimento de eu neste grupo, e, ao mesmo tempo, enquanto grupo, né? Enquanto em relações e a nossa importância, o quanto a gente tem condições de consciência de afetar o grupo, da nossa responsabilidade de manter o grupo, de alimentar esse grupo, na retroalimentação, né? E, ao mesmo tempo, ser alimentado, enfim, é essa totalidade una. É o pensamento complexo. Ok. Isso aí. E Muito tudo bom. isso no instante do ponto de agora, do agora. Isso me dá um certo medo, né? Porque você pertence, você está aqui, mas o todo também está em Tá aqui. você, que você está. É uma coisa assim, muito doida, né? O quanto é que eu posso me individualizar nisso tudo? O quanto é que eu posso realmente ser sozinha, ou ser só eu mesmo? Não tem como, né? Não tem como. Aí, o Laerte, que você numa consulta terapêutica, eu, pelo menos, estou atenta a isso tudo. Porque ali com o outro, eu sou eu, ele é o outro. Mas, ao mesmo tempo, Está somos. misturado. Ao mesmo tempo, o outro me influencia na visão que eu vejo ele, e ele me influencia, e eu influencio ele na visão como ele me vê. E assim, esse bolo todo compete a mim, porque o outro não tem essa noção, né? Compete a mim ter essa clareza, ter uma dimensão, uma ampliação do meu eu sensível, capaz de incorporar e entender com mais clareza, mais nitidez esse processo todo, para poder, junto com aquela pessoa, pensar, repensar ela naquele lugar dela. Mas que também não tem jeito, né? Quando, por exemplo, eu tenho uma visão, visão política, né? Que eu tenho uma visão política, aí eu vejo que o meu paciente tem uma outra visão política, e o país está muito polarizado, eu aviso essa pessoa a minha visão política. Por que que eu aviso? E digo, para que você possa ter a liberdade de... Porque eu, quando falar alguma coisa, eu posso estar contaminada e estarei com a minha visão, não tem jeito. Para a pessoa ter instrumento para poder até reconhecer e poder até, entre aspas, se defender da minha visão equivocada sobre ela. Quando é uma coisa muito crucial, eu aviso. Eu não saio falando de tudo que eu penso, mas, em determinadas situações, eu falo, porque é importante que o outro entenda como eu vejo, para que ele possa perceber o meu olhar sobre ele. E até fazer a Instrumento escolha. crítico. Exatamente, ter senso crítico. E ainda fazer a escolha se quer prosseguir com uma pessoa que tem uma visão diferenciada dele, para seguir entendendo a vida como dele. É um direito que a pessoa tem. Isso na psicanálise, na tradição da aula, é inconcebível. Mas dentro desse olhar que você tem de matriz, de eu sensível, de sistema e tudo, de fractal, de padrões, tem que ser assim. Tem que ser assim. Pelo menos eu não vejo outro caminho. É honesto. Eu acho que é uma questão ética e honesta com o outro. Né? Bia, se nesse ponto o outro está te afetando a um ponto em que você não consegue lidar também com isso. Também. Normalmente, Né? quando isso acontece, rompe a relação. Aí a É. pessoa para e vai procurar outra pessoa, sei lá. Normalmente é o que acontece. Mas já aconteceu, sim, de você estar com uma pessoa que você não tem como, não dá o seu sistema, não dá aquela matriz que se forma ali, não dá. Não dá para É levar. incompatível com a tua. Incompatível, exatamente. É aquela história, né? Isso na vida a gente Ok. vê. A gente, às vezes, está com uma pessoa, flui, está com outra, não anda.
Na terapêutica mesmo acontece. Só que como a gente é mais preparado, tem muito tempo de tratamento, terapia, não sei o que, não sei o que lá, a gente vai com mais recurso, né? Como a gente bem falou, você não está ali com uma relação de amizade, a gente tem amizade, mas não uma relação de amizade, né? É diferente. Então, Mas ao mesmo tempo pode essa relação, a gente pode colocar dessa forma, pode ter um momento de dificuldade e ser ultrapassada, né? pode, vai ter, com certeza. E eu diria que deve ter, inclusive, porque na hora que você vai trabalhar padrões difíceis, enfim, claro que vai ter momentos de dificuldade. Vocês estão ouvindo? Tá, Então, tá tá reclamando. conversando. Tá falando, eu não sei se eu estou de acordo. Esse é o Eu outro. também não, Pois é, na reunião, hein? é muito complexo, é muito é muito complexo. complexo. Veio aqui falar. É lógico, quer um pouquinho de carinho, mamãe. Ele quer carinho. Ai, meu Deus, tô com... Então, a ideia é exatamente essa. Aí, você, na verdade, dentro desse contexto, qual é o grande termômetro? É o que a gente sente. Então, você vai ter uma possibilidade, você possibilita a experiência do sentimento de eu. Eu estou me sentindo bem aqui. Eu não estou me sentindo bem aqui. O que me leva a me sentir bem? O que não me leva a me sentir bem? Então, e isso aqui é a grande reflexão, né? Então, um sentimento que, na realidade psíquica, no campo do universo subjetivo, portanto, da qualidade, se estrutura a partir dos mosaicos, que vão formando, na realidade psíquica, mosaicos fractais, que reforçam o sentimento de eu, experienciado a partir da vibração do eu fractal em 3 vértices, né? Que, a depender da qualidade das experiências vivenciadas, poderá nos fazer sentir amparados e seguros ou desamparados e inseguros. A gente, quando está numa matriz, estamos aqui, eu quero me sentir amparada e segura. Eu não quero me sentir desamparada e insegura. Eu quero me sentir pertencendo. Eu não quero me sentir um estranho como um ET. E eu preciso também me sentir aceita e valorizada, e não uma pessoa estranha e não valorizada. Então, nessa matriz, na verdade, esses vértices desse fractal, né, como que eu me inspirei, que eu trago o self de Corrute para esse fractal, para o eu fractal, nos vértices que traz essas 3 vértices, né, você traz aí justamente aqueles elementos mais importantes na convivência com o outro. Porque é no outro, na experiência com o outro, que se faz o eu. É que se estrutura o eu, o sentimento de eu. Então, é fundamental que nessa matriz, seja ela qual for, de que tamanho for, eu me sinta segura e amparada, eu me sinta em semelhança, eu me identifico, não, aqui é a minha casa, aqui é meu povo, né? E me sinta aceita e valorizada. É fundamental. Se você vai lá para outra cultura, você vai se sentir um estranho no ninho. Pode achar bacana, interessante, mas nem em todo lugar você vai se sentir em semelhança essencial, vai falhar. Pode até se sentir seguro, mas eu sou um estranho. E as pessoas muitas vezes vão te olhar com rabo de... Muita gente diz que o Brasil é ótimo porque a gente aqui aceita pessoas do mundo inteiro. E a gente aceita, e lá fora não é assim, o estrangeiro é o estrangeiro. São pessoas que vieram morar aqui, né, que já me falaram muitas vezes. Que a aceitação é uma coisa, o acolhimento, né? É o acolhimento. Você tem que se provar, você tem que provar Exato. quem você é. Não é de graça. É você mesmo, já morou em vários lugares, né? Você pode ter até essa experiência, né?
Tenho. Tem se falado muito da rejeição em Portugal, né? Dos É, brasileiros que estão indo morar lá. é, Uma coisa que está bem em evidência. é. No Verdade. entanto, eles vieram aqui e tomaram tudo que é da gente. Pegar ele. Mas eram outros. Vai lá, tomar banho. Eles não têm que falar nada, eles tinham que agradecer a gente. Eu nunca morei em Portugal, mas se eu morasse, eles iam ouvir isso de mim. Está vendo tuas igrejas? Graças a Eles não nós. roubam. A nós não, aos índios. Os índios, que a gente Aos não, a gente é índios, é. misturado. Esse ouro todo que está aí era meu. Ó, era nosso. Mas, gente, a gente pensar é a matriz, né? É a matriz. A gente também, a interação levou a isso. É a cultura, são as épocas, são os tempos. Se a gente olhar com um olhar crítico, a gente não vai olhar com mágoa, né? Porque do jeito que ele está falando com mágoa. Né? Justamente porque não se sente aceito e valorizado, então eu tenho mágoa, eu fico magoado. Mas é isso, né? Não, Então, é humilhado, né? Imagina você exato, exato, brasileiro. exato. Então, eu diria que isso tudo forma um sistema não linear, complexo e fractal, que possibilita a experiência do sentimento de eu. Por exemplo, o meu sentimento de eu hoje, aos meus 60 e quase 7 anos, me diz o seguinte: é um sentimento que tem uma continuidade, sim, na minha vida, enfim, mas eu hoje com todas as experiências, com todas as pessoas que eu já vivi, que eu já interagi, foi formando uma estrutura que me dá um sentimento de eu muito diferente do que eu tinha 20 anos atrás. E mais diferente ainda do que eu tinha 40 anos atrás. Porque é essa interação dessa matriz, dessa salada de frutas, também vai contar. A sociedade está dentro da gente e a gente está dentro dela. O grupo está dentro da gente e a gente está dentro do grupo. Termina um contaminando o outro. Não tem jeito, não tem jeito. É complexo, é a complexidade. É que, no fundo, é maravilhosa. Eu diria que é isso. Não tem, eu pelo menos enxergo assim, é um paradigma. Agora, isso tudo eu consigo enxergar nesse paradigma vibracional que facilita e muito essa compreensão, porque é como se fosse agrupando aqui, né? Você vai. Eu olho a água com gelo, né? Dá o gelo ali congelou, então aquela água ali se condensou mais, ali se evaporou, ou então, se você quiser pensar em termos de vibração pura, né? O tom ali é um, no outro lugar o tom é outro, aí você encara aquilo como um ruído, e para outro aquilo não é ruído, é um som bonito. Então, é a complexidade e a dinâmica e a beleza da vida, aos meus olhos. Hoje, a ideia exatamente era trazer Esse grande complexo, né? essa Eu fico pensando que a gente, como terapeuta, né? Eu que trabalho com criança, a gente nunca está só com a criança. Eu acho que vocês também nunca estão só com aquela pessoa, porque tem os filhos, tem o marido, são todos complexos, são todos sistemas que juntam nesse sistema que você está vendo. Então, termina fazendo essa coisa tão enorme que é bem difícil de você mexer com ela. No seu caso, é mais complexo ainda, porque tem a instituição. Ainda tem instituição. No meu caso, não. Você ainda está sozinha com ele, né? Eu estou com a sociedade, eu estou com o meu grupo interno. Você tem uma instituição que está na relação interferindo diretamente. Toda naquilo ali. Cara, é barra. É bem difícil, mas eu acho que isso tudo é que dá a beleza dessa história toda, dá um colorido, né? Não tem jeito, é isso que funciona, é assim que funciona. É legal, é muito bom. É um entendimento mais concreto, né? Apesar da amplitude, é mais real, é mais completo. Bem, Então, a gente consegue visualizar
apesar de não ter potência para alterar. Não Vai ser nosso interferir, papel né? alterar. Hein? Sempre, né? Só na interferência, mas nunca num todo É. assim. Sei lá, eu não sei como é que funciona. Mas Eu é acho nesse divertido. conjunto que a gente pode aprender e se melhorar também, não é? Se conhecer, aprender Sim. e se melhorar, Aí a gente percebe dentro o das quanto a possibilidades. gente deixa de ser é aquela história, a pitadinha de sal muda todo o sabor da comida, né? Então ele quando interage ali, ele interfere e é interferido também, né? Porque ao mesmo tempo que ele pode quase que sumir, ele pode mudar todo o sabor. Então é essa interferência. Então a gente é como eu não posso mudar nada. Pode. Você é uma Pode. pitadinha de sal. Você é uma pitadinha de sal. Você que pensa que você não está interferindo no todo. Assim como Meu o Deus. todo está interferindo em você, você está interferindo no todo. E, ao mesmo tempo que forma uma unidade, forma os recortes, como eu prefiro, né? E que tem a individualização, tem a matriz, tem a complexidade. Quer dizer, isso aí não tenho nada com isso, tem tudo com isso. Tudo. Isso é que é o pesado da vida e a leveza da vida. É. Depende de como você olha. É.